Esse vídeo tem uma dica valiosa para que você sempre consiga pão fresco na padaria que você mais gosta. Então fica de olho nesse vídeo, que produção puxada vai mudar muita coisa na sua ótica de negócio. No último vídeo eu prometi para vocês que ia falar um pouco mais sobre produção puxada, o quarto princípio da filosofia Lean, que remete a uma forma diferente e menos intuitiva de gerenciar a produção. Antes de mais nada, para quem não me conhece ainda, eu sou o Wesley, sou engenheiro de produção, professor universitário e o objetivo desse canal é agregar valor para vocês, é garantir que vocês tenham condições de aplicar a filosofia enxuta de gestão, uma filosofia mais prática que vai levar vocês para o próximo nível e mais perto da excelência operacional. A produção puxada, ela tem uma frase que a define bem e que fica mais simples para que vocês entendam o que significa. Consiste em fazer só o necessário quando necessário. Essa é a frase que resume a produção puxada. Mas como assim, Wesley? Fazer só o necessário quando necessário não é sempre assim? Não. A maioria das empresas foca em eficiência. Então, se você é capaz de fazer 10, mesmo que o cliente compre 5, você vai querer aproveitar o dia, aproveitar a mão de obra, fazer o custo e falar, não, eu vou fazer 10, porque essas 10 ficam mais baratas do que fazer 5. E aí você começa a aumentar estoque. E aí a demanda não vem, você fica com aquele produto, correndo o risco de deixar ele obsoleto, porque daqui a alguns meses ele vai vencer, você vai ter problema com isso. Ou talvez, mesmo que ele não fique obsoleto, você precisa construir um armazém novo porque tem excesso de estoque. Por isso que, quando você tem um sistema versátil, como é a proposta do Lean, que se adapta rapidamente às oscilações de demanda, se hoje você vende 10, amanhã você vende 5, você constrói uma filosofia que permite adaptação. E aí hoje você trabalha em um ritmo que produz 10 e amanhã você trabalha num ritmo que produz 5, sem produzir para estoque, sem produzir desperdício, porque é daí que vem toda a complexidade do negócio. Se você trabalhar no ritmo em que o cliente deseja, com certeza você tem mais chances de ser uma empresa eficiente, enxuta, magra. É daí que vem a palavra Lean. A gente citou um exemplo muito bacana no último vídeo, eu vou relembrar com vocês. No supermercado tem uma entrega puxada. Se você passar do lado de uma gôndola de leite no supermercado e não retirar nenhum leite, você pode concluir que se todos fizerem isso, ninguém vai abastecer leite. Eu estou falando de leite, mas eu podia falar de qualquer coisa. Qualquer produto do supermercado só é reposto quando você, cliente, retira um produto da gôndola, recorrentemente alguém vai lá e abastece. Isso garante com que esse fluxo puxado não antecipe compras. Se o repositor não leva produto para a gôndola, ele consequentemente não tira do estoque. Se ele não tira produto do estoque, o pessoal do estoque não vai fazer solicitação de compra. E com isso, o negócio vai gastar dinheiro na hora certa. Se ele fosse repondo na velocidade em que ele fosse capaz, o negócio supermercado teria um fluxo de caixa pior, porque ele teria que gastar dinheiro o tempo inteiro, mesmo que o cliente não estivesse puxando os produtos, colocando dinheiro no negócio. Então esse é outro problema de não fazer produção puxada. Pessoal, para ficar mais fácil para vocês, imagina uma padaria. Uma vez eu prestei uma consultoria numa padaria na minha cidade e eu queria ajudá-los porque é muito difícil regular, atender todos os clientes sem ter uma perda excessiva de produtos. E aí, quando há uma distância muito grande na comunicação entre o padeiro e o pessoal do atendimento da padaria, o padeiro vai assando pão na capacidade em que ele consegue, na velocidade em que ele consegue produzir. Só que a puxada do cliente não tem um ritmo assim tão constante. A venda varia bastante de hora para hora, enquanto que a produção era constante. E ele continuava abastecendo e às vezes o estoque de pães chegava a 100, 150 unidades e às vezes faltava pão numa determinada hora do dia. Como é que você regula isso? É daí que vem a ideia de Kanban. Kanban é uma ferramenta fundamental para explicar a produção puxada. Kanban significa cartão em japonês, mas também pode ser entendido como um sinal visual que te permite saber a hora certa de produzir. Kanban, apesar de significar cartão, pode ser qualquer símbolo que te ajude a entender que é a hora de fazer. Por exemplo, o repositor de supermercado, o Kanban dele é ver a gôndola com espaço. Espaço significa traga mais produto.
Lá naquela padaria que eu comentei com vocês, o que a gente fez? Nós fizemos 2 cestas menores de pães. Essa cesta, ela tinha capacidade suficiente para que, a partir da hora que uma ficasse vazia, era o sinal para que o padeiro começasse o processo. E o tempo que ele gastaria para repor esses pães é o tempo estimado para vender a segunda cesta. Então, sempre que houvesse uma cesta vazia, ele entendia como produza. E aí ele startava esse processo, garantindo que não houvesse nunca excesso de estoque, mas também garantindo que a chance de faltar produto fosse muito menor. Então a lógica Kanban é essa, é você construir um sistema que torne simples e visual a produção puxada. Se o cliente parar de comprar pão, as 2 cestas ficam cheias e esse é o estoque máximo, que vai impedir que você consuma produto, recurso, tempo, para no final do dia ter que ter uma perda excessiva de produto, principalmente um produto que tem uma validade tão curta quanto um pão fresquinho. E quanto mais fresco esse pão, quanto menor esse lote de produção, mais fácil vai ficar para que a padaria atinja os seus resultados, para que a padaria construa uma reputação de ser boa. Nós falamos de pães, falamos de supermercado, mas isso pode ser usado para qualquer ambiente de negócio. Se você aprender a trabalhar no ritmo com que o seu cliente puxa, o seu negócio fica muito mais simples. E você sempre vai ter produto suficiente para atendê-lo, mas se por acaso o mercado reagir mal, a tua versatilidade no seu sistema de produção vai permitir que você rapidamente adapte a sua velocidade de produção e com isso você sofre menos do que os outros e consegue aproveitar mais as oportunidades, porque se adapta muito rápido. Eu acredito que esse exemplo da padaria fez bastante sentido para vocês e esclareceu um pouquinho do que é a produção puxada. Mas se você quiser entender um pouco mais sobre esse Kanban e trazer exemplos mais práticos, recomenda aí nos comentários alguns exemplos e eu prometo que gravo um próximo vídeo com umas explicações mais específicas que tenha mais relação com o seu dia a dia. Qual o segmento que você trabalha e como é que pode usar Kanban nesse segmento? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha apresentado em mais detalhes o que é produção puxada. E se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificação toda semana e dar aquele like maroto. Mostra que você está gostando da experiência de aprender um pouco mais sobre a filosofia Lean de gestão.